Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Vânia Santos e o assunto de hoje é ética. Um assunto um tanto quanto delicado, porém necessário falar no nosso nicho, no nosso meio. Vamos começar respondendo a pergunta: o que vem a ser ética? Segundo o dicionário, é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Ou ainda é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Como esse assunto é muito delicado, eu vou procurar abordá-lo da maneira mais amena possível, ok? Bom, então podemos dizer também que ética é uma escolha, e para escolher é preciso atribuir valores. Hoje nós temos uma liberdade de escolha. Por outro lado, vivemos também a angústia que essa liberdade nos traz. Em que sentido? Se você tem mais de uma opção, mais de uma alternativa, você precisa decidir qual dessas opções, qual dessas alternativas você vai seguir ou você vai adotar. E uma vez que você opte por uma, às vezes você fica numa angústia de que talvez a outra alternativa fosse a mais acertada, fosse a mais correta. Então, por isso que se diz que a liberdade acaba nos trazendo uma sensação de angústia. O que fazer com relação a isso? Como fazer para que façamos uma boa escolha? Que a alternativa selecionada seja a melhor opção. Precisamos então identificar as alternativas, estabelecer as hierarquias de valores para essas alternativas e então assumir as responsabilidades das nossas decisões. Em toda situação, é assim que deve ser. Tudo na nossa vida nós temos opções. Eu mesma não me recordo de nenhum momento de que eu só tenha um caminho a seguir, um passo a dar, se vou pela direita, se vou pela esquerda. Sempre eu tive opções. Se eu tenho que fazer algo, se é certo ou se é errado, sempre são duas opções. Você nunca tem apenas uma alternativa. Por isso, é importante que você assuma a responsabilidade dos seus atos, das suas decisões. O que precisamos é ter claro os critérios que vão fundamentar as nossas escolhas, as nossas decisões. Muitas das vezes ficaremos tentados a nos desviar do que sabemos ser certo, utilizando argumentos injustificáveis na tentativa de aliviar a nossa consciência, de reduzir a nossa culpa. Isso vai acontecer constantemente. Martin Heidegger, grande pensador do século XX, dizia que, de uma maneira geral, a ética é um conjunto de valores e princípios que você utiliza para a tua conduta. Do tipo, faço ou não faço? Vou ou não vou? Pego ou não pego? Ou seja, você tem a sua conduta e você tem as suas decisões. Das opções que lhe são dadas nessa situação, fazer ou não fazer, ir por este caminho ou não ir pelo outro, pegar tal coisa que não me pertence ou não pegar, deixar ali. Tudo é uma opção de escolhas. Você sempre tem alternativas. Cabe a você utilizar de critérios para escolher fazer ou não tal coisa. Certa vez,
um trainee em compras perguntou ao comprador que estava ali treinando: me diz uma coisa, eu sempre vejo os fornecedores oferecendo agendas, canetas, e vejo que aqui a gente recusa esse tipo de brinde. Mas eu já vi em tantos lugares as pessoas aceitarem e não tem problema nenhum. O senhor acha que isso é algum problema? Que isso prejudica a nossa reputação? Qual é o conceito de ética nas empresas? Que relação isso teria com a nossa reputação? E o comprador e o gestor que estava treinando respondeu: olha, é complicado, é desafiante falar desse assunto, porque parece que estamos julgando as pessoas e nos colocando acima do erro, sendo que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a tentações e a fraquezas. Ninguém está livre disso. Dependendo do contexto, dependendo da situação em que o ser humano se encontre e da oferta que lhe for feita, qualquer um está sujeito a ceder sobre elas. No caso desses presentes que você está perguntando, agendas, canetas, cada estabelecimento trabalha de uma forma. Cada estabelecimento coloca as suas regras. E cabe a nós, colaboradores, respeitarmos essas regras. E o trainee perguntou novamente: tá, tudo bem, mas canetas, agendas, convites para shows, quando não é presente pessoal, todo mundo aceita. Nos estabelecimentos a maioria aceita. Já ouvi tanta gente falando disso. E outra, é o fornecedor mesmo que oferece. Que mal tem. Que vantagem ele vai poder tirar desses presentes que ele está nos dando? Olha, pode começar com uma agenda, uma caneta. E depende muito das pessoas. Tem muita gente mesmo, honesta, decente, com ética. Mas existem muitas que são desonestas e que não possuem ética nenhuma. Então, numa situação dessa, os presentes vão ganhando proporções de tamanhos, de valores, e no momento certo, a oferta maior vem à tona. A primeira vez, a pessoa aceita, pode ser fácil. Daí vem a ousadia. Tenta mais uma vez e consegue, não tem nenhum problema. E tenta outra e consegue. E outras vezes acontecerão. Há quem diga que qualquer benefício que lhe for oferecido, cedo ou tarde terá uma contrapartida, uma cobrança. Isso é uma regra? Não necessariamente, como eu disse, tem muitas pessoas honestas. E com relação a isso ainda, bom, daqui para frente eu falo sobre isso. O que você pode fazer numa situação dessa? Se você estiver em uma empresa que permita que você receba esses brindes, esses presentes, ou até mesmo outros presentes que o fornecedor leve diretamente para você e a empresa não se opõe. Fiquem em alerta, porque nessa função nós estamos sujeitos a sermos abordados por um profissional de vendas que é aquele reprovável, aquele desonesto, que lhe fará ofertas tentadoras que poderá ser desde um sutil assédio até vantagens econômicas, deixando você à mercê deles. Como assim à mercê deles? Nós temos nesse meio uma frase que diz assim: você ficar com o rabo preso.
É uma frase um tanto quanto chula, mas ela existe e é exatamente isso que acontece. O fato de você receber um presente, principalmente numa empresa em que não permite isso, já dá indício a esse vendedor, a esse responsável de vendas reprovável, desonesto, de que você é uma pessoa influenciável. E mais à frente, ele vai tentar outros tipos de presentes até chegar naquela oferta tentadora. Então, fiquem alerta com relação a isso. E isso sim pode afetar a sua reputação. Você já ouviu aquela frase, mentira tem perna curta? Pois é. Assim como existem profissionais de venda desonestos, tem muitos, mas muitos honestos. E esses profissionais desonestos, eles acabam querendo influenciar outros profissionais. E eles acabam soltando, comentando, dando com a língua nos dentes sobre determinada situação, sobre determinado feito que ele fez com determinado comprador, com determinado gestor. E só que chega uma hora que ele comenta isso com a pessoa errada. Isso no sentido, a pessoa errada para ele, porque ele acaba comentando com um vendedor que é honesto, ou próximo a profissionais de vendas honestos. E a pessoa, quando ela é honesta, jamais ela será conivente. Então, ela acaba falando com quem ela deveria falar, passando para quem ela deveria passar, prevenindo a quem ela deveria prevenir. Por isso que a mentira tem perna curta. E o fato de você ficar com o rabo preso é justamente isso. Você vai aceitando um presentinho aqui, vai aceitando um presentinho ali. E quando ele vem com a contrapartida, quando ele lhe oferece uma... Assim, quando você aceita esses presentinhos de forma escusa, a empresa não permite que você aceite esses presentinhos. E mesmo assim você dá um jeitinho de pegar. Esse jeitinho é o errado. Porque aí você fica com o rabo preso e quando o profissional de vendas lhe der a cartada, né, lhe fizer a oferta tentadora e você até pensar em dizer não porque o risco vai ser alto, você não vai conseguir dizer não porque você está devendo favores a ele, você está com o rabo preso. É isso que essa expressão significa. Você não teve ética, você não teve moral. Essa historinha que eu contei para vocês sobre o trainee e o gestor que estava treinando ele, foi um exemplo para que você que já é comprador e pretende seguir essa carreira, e para você que é aspirante a comprador, aspirante a gestor, e não tinha menor conhecimento sobre esse fato, a gente chama isso de, no nosso meio, a gente chama isso de bola, tá? É quando o comprador recebe presentinhos, recebe até valores para comprar volumes exorbitantes que o setor dele não comporta, que a empresa não comporta. E isso, claro, vai prejudicar os números da empresa. O produto vai demorar muito para escoar, depois a empresa tem que ficar queimando o produto, não quer dizer que o fornecedor vai ajudar a queimar, e outras situações mais podem acontecer disso aí. Bom, existem dois tipos de empresa. Tem empresa que permite que o comprador aceite os presentes. No entanto, o comprador precisa ter em mente que isso não pode influenciar suas decisões nas negociações. A empresa que não permite a aceitação dos presentes,
não quer dizer que ela vai conseguir evitar que isso aconteça. Ela não permite que o vendedor aceite, mas sabemos que se o comprador for desonesto, ele vai arrumar um jeitinho de receber. E vai acontecer de uma forma ou de outra. Agora, nós não podemos criticar também a empresa que não aceita. Lembra da dor de dono, do vídeo sobre dor de dono? Coloque-se no lugar do dono da empresa. Se não houver bom senso das duas partes, se não houver bom senso do comprador e do vendedor, fatalmente vai acontecer. Por isso tem empresas que preferem já proibir o recebimento de presentes, que assim ele não precisa se preocupar. Pelo menos dentro da empresa, ele sabe que não está acontecendo. Não há olhos vistos. Mas, se as pessoas forem desonestas, vai acontecer. Bom, este vídeo é mais um vídeo sobre reflexão, tá? Para que você reflita sobre o assunto. Não estou aqui para acusar ninguém, para defender ninguém, mas existem pessoas boas e pessoas más. E isso vocês sabem, é do conhecimento de vocês. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Todos nós já passamos por alguma situaçãozinha onde sofremos por essas maldades. E passamos por situações também de benevolência, onde você identifica o quanto a pessoa tem coração bom. Vocês já devem ter percebido que atrás de mim tem alguns mimos, alguns brindes, presentes. Eu deixei aqui justamente para mostrar para vocês, porque eu, na função de gestora, de compradora, de gestora, que já passei por mais de uma empresa, então eu já passei pelas duas empresas, pelos dois tipos de empresa, pela empresa que permite e pela empresa que não permite. Então eu tenho aqui atrás alguns modelos de presentes e eu vou dizer para vocês como foi que eu ganhei esses presentes, tá? E, bom, a maioria aqui é da empresa que permitia que a gente ganhasse presentes. A gente, nós gestores, nós compradores. Bom, eu vou aqui no mais antigo. Meu primeiro brinde em termos de caneca foi essa aqui. E hoje eu sou uma colecionadora de caneca. Não por conta dela, mas porque eu adoro canecas mesmo. E assim como eu sou muito como alguns de vocês, sei que muita gente gosta de colecionar canecas. E eu estou aqui com a minha aguinha. Bom, de todos os brindes que eu ganhei, o primeiro de todos de bebida foi esse aqui. É uma miniatura de licor holandês e o nome dele é Amanda. É o nome da minha afilhada mais velha, da minha primeira afilhada. Em termos de taças, a primeira que eu ganhei foi esta. Esses brindes que vocês estão vendo aqui, estes aqui eu ganhei da própria empresa. É um cinzeiro da Johnnie Walker Red, porque nós éramos importadores. Como eu comecei comprando no setor de importados, nós importávamos muitos tipos de bebidas. Este whisky Haig também nós importávamos, eu também ganhei da empresa, do meu gerente. Este aqui, não sei se dá para vocês verem direito por causa da luminosidade, é o whisky Dimple, 15 anos, também era de nossa importação. Este cinzeiro aqui, eu ganhei
da dona do restaurante La Coruña, um restaurante espanhol. Eu não sei se existe ainda, eu até tentei ver se o da Jolie estava na Rua Jolie, mas não estava. E eu ganhei da dona do restaurante. Assim como nós comprávamos, nós vendíamos também. E eu comecei comprando, na verdade, depois de vender. Mais uma hora eu conto a minha história para vocês. E aqui eu ganhei de uma cliente do setor de importados. Também é um cinzelinho. Bom, aqui tem outras bebidas, outras taças, cerveja, gin, licor italiano, frangélico, taça do licor italiano Mandarinetto. Esse aqui é o Carpano Puntimis. Nós temos aqui no Brasil o vermute cinzano. Este aqui é um vermute também, só que importado. Licor de café mexicano. Teve um vídeo que eu gravei outro dia, onde eu falo de data de validade dos produtos, vencimento, né, dos produtos. E eu falo que todos os produtos possuem a sua data de validade, com algumas exceções. E como exceções eu citei vinhos. De fato, os vinhos, dependendo do tipo de fabricação, né, do produto, do vinho, ele possui data de validade indeterminada. E é claro, depende muito também da forma com que você armazena esse produto. E os produtos importados, boa parte deles, também possui data de validade indeterminada. Esse licor aqui, quer dizer, agora não é mais, agora só tem água, tá? Mas essa garrafinha aqui, eu ganhei junto com essas outras aqui, isso na época de 89, 88, quando eu comecei a comprar importados. E eu e meu marido, nós tomamos ele esse fim de semana. Olha quanto tempo durou. Porque ele estava armazenado em local seco, arejado, não sofreu alteração nenhuma, não batia sol. Então estava perfeito, perfeito. E é uma delícia esse licor. E aqui tem outros, tem vodka russa, Stolichnaya, tem vodka finlandesa, tem licores francês, Marie Brizard, tem licor escocês, Drambuie, tem outro escocês aqui, Irish Mist. As taças aqui, taça de champanhe, aqui taças de vinho nacional, Salton, que é muito bom também, vinho do Porto. Tudo isso aqui foram brindes que eu ganhei na empresa que permitia ganhar brindes, tá bom? E naquela época era muito normal ainda você receber brinde. Até porque os brindes eram dados para nós, gestores, da seguinte forma. A nossa sala de atendimento era separada apenas por departamento. Desculpa, era separada apenas por área. Área de bazar, que era o não alimentar, né? Bazar, confecção. Área de alimentos, que era onde entrava a parte de bebidas. E a área de perecíveis, que era uma sala atrás da nossa de alimentos. E na sala, na mesa ao fundo, ficava o nosso gerente de área. Aí tinha as nossas mesas, a mesa do comprador de limpeza e perfumaria, a mesa do comprador de refrigerantes, bebidas frias, né? A mesa dos compradores de bebidas quentes e importadas, que era a minha. Tinha a mesa de mais 2, 3 compradores, cereais, farináceos e bebidas. Não, cereais, farináceos e bombonière. Então era uma sala enorme, onde estavam
todos os compradores daquela área, o gerente daquela área, a secretária, auxiliar da secretária e entrando e saindo tinha os encarregados. Então, não era nada escuso, não era nada escondido. Simplesmente a empresa permitia que nós ganhássemos brindes. O fornecedor chegava com um brinde na mão, dava um para o gerente de área, dava um para o comprador do que ele fornecia. E assim eram com todos os compradores. Não tinha problema nenhum, nada era feito escondido. E naquela época os brindes eram variados. Eu ganhei secador de cabelo e eram bons, viu? Porque o meu secador funciona até hoje. Eu ganhei secador de cabelo, ganhei tudo isso aqui, e aqui é só uma parte, né, gente? Porque as taças vêm ou em trio ou em meia dúzia, os copos também, tem um copinho de aguardente, que vinha com a garrafa da aguardente, só que a minha quebrou, era de enfeite, quebrou. E ganhei câmera fotográfica, ganhei bicicleta. Tem um prêmio que eu ganhei também, mas não cabe aqui. Mas também eu nem tenho mais ele. Foi um carro. Mas esse é assunto para uma outra história. Mas o diretor da empresa permitiu que eu ficasse com o carro, tá bom? Mas é uma outra situação, é uma outra história. E muita gente tem conhecimento desse prêmio que eu ganhei. Uma outra hora eu conto pra vocês. Bom, então aqui, esses brindes aqui representam a empresa que permitia. Agora, este aqui é um brinde da empresa que não permitia que a gente ganhasse presentes. Bom, mas se a empresa não permitia, como é que você tem um presente? Bom, eu explico. A empresa, de fato, não permitia que a gente ganhasse presentes. Desde quando eu fui trabalhar lá, eu tinha conhecimento disso. E o que acontecia? Como eu era muito conhecida dos fornecedores, dos vendedores que me atendiam pela outra empresa, que tinham me atendido na outra empresa, e alguns deles visitavam essa empresa, então eu conhecia muita gente. E era normal lá, lembram-se? E eles vinham com agenda, vinham com brinde e tal, e eu recusava, eu negava. Falei assim, olha, aqui tem a política de que nós não podemos receber presentes, então eu não posso aceitar, tá? Você me desculpe, mas você vai ter que levar de volta. Nossa, mas, poxa, mas por que isso? Sempre foi normal, não sei o que e tal. Eu falei, então, mas é a política da empresa aqui, então a gente precisa respeitar, né? E ok, o fornecedor levava de volta. E em final de ano, começavam a vir as agendas. E vinham desses fornecedores que eu já conhecia e de outros que eu passei a atender nessa empresa. A primeira agenda eu recusei. A segunda agenda eu também recusei. Só que eu pensei o seguinte, em final de ano a gente usava agenda. E em final de ano nós tínhamos que fazer o quê? Para o ano seguinte? Comprar agenda. Então eu pensei comigo, nossa, mas é um desperdício a gente ter que comprar agenda, a empresa ter que comprar agenda para quem usa agenda, sendo que o fornecedor tem agenda e é de graça. Então eu não via problema em receber a agenda. Porém, eu não recebi. Quando veio o terceiro fornecedor com agenda, eu pedi para ele esperar um pouco e fui conversar com a minha chefe. Chamei ela para conversar e falei com ela. Falei assim, olha, final de ano a gente tem que comprar agenda para as pessoas que precisam. Inclusive, compra-se uma para cada gerente de loja. Os fornecedores têm muitas agendas, eu já recusei algumas aqui. Por que não podemos aceitar as agendas e libera aceitar a agenda
e caneta, até se for o caso, assim, a gente economiza também na compra de material de escritório, que muitos fornecedores tinham caneta, né? Fazendo propaganda da empresa e tal. E alguns vinham com 10 canetas, não era só uma que vinha te dar, vinha com 5, com 10. Então, a gente ia comprar a caixa com 50 caneta. E eu conversando com a minha chefe, eu falei para ela, por que a gente não pode receber as agendas? A gente coloca tudo num lugar, todas as agendas que a gente receber, e depois a gente distribui. Aí ela pensou e falou assim, olha, eu vou falar com o dono. E, lógico, eu respeitei isso, porque ele havia determinado que não aceitasse brindes. E olha que surpresa, da mesma forma que eu passei para ela, que seria uma economia para a empresa, então ele entendeu que realmente esse tipo de brinde não teria problema, desde que fosse dessa forma. Os compradores receberiam as agendas que estavam sendo oferecidas pelos fornecedores, nós guardaríamos tudo em um lugar, mandaríamos primeiro para os gerentes de loja e as que sobrassem a gente ia ver se atendia a todos do escritório. Se não atendesse, a gente comprava o que faltasse, a diferença. E assim passamos a receber agendas e canetas como brindes. Ok. Mais para frente, a empresa foi crescendo. E não era uma prática da empresa fazer festa de aniversário da empresa. Até fazia, mas era uma festa assim muito, como é que eu vou dizer? Era uma festa muito simples, uma festa quieta, sabe? E então, em um determinado ano, nós decidimos fazer aquela festa de aniversário. Preços assim, arrasadores, foi um outro formato. A empresa tinha crescido em número de lojas e nós resolvemos mostrar isso para o cliente. O crescimento da empresa, uma nova forma de atender o cliente no sentido de presenteá-lo na época de aniversário. Então, a ideia inclusive partiu de mim. A empresa queria sortear um carro. Conseguimos com o fornecedor o carro, lógico, contrapartidas analisadas, tudo mais, e conseguimos atender, né, os dois lados, no ganha-ganha ali, chegar no ganha-ganha, uma contrapartida que fosse boa para os dois lados. Nós sorteamos o carro, que foi o prêmio maior para o sorteio naquele ano do aniversário da empresa. E além do carro, aí sim foi a minha ideia, além do carro, que a gente sorteasse 100 brindes, 100 presentes para os clientes. E nós começamos aí então a pedir brinde para o fornecedor, mas para ser sorteado na campanha de aniversário para o cliente. Entenderam? E tinha fornecedor, nós não tínhamos o hábito de pedir, não tínhamos o hábito nem de aceitar o que eles traziam para nós. Então, foi assim, de começo foi um pouquinho, não difícil, mas foi uma, como é que eu posso dizer? Uma surpresa, né, para o fornecedor. Então, claro, teve vendedor que teve que levar isso para frente, para o gerente dele, e aí sim veio contrapartida e tal. Teve empresa que não pediu contrapartida nenhum, deu liquidificador, batedeira, foram vários os prêmios. E nós conseguimos chegar ao número 100 prêmios, fora o carro, que seria sorteado. Inclusive, sobraram prêmios, ultrapassou o número de 100. E esses que sobraram, que nós fizemos, ficou um bom tempo ali na empresa, sem sabermos que finalidade dar para aqueles prêmios, para aqueles brindes. Foi então que nós tivemos a ideia de sortear esses brindes na confraternização de final de ano para funcionários. E este aqui é um dos brindes que foi sorteado e que meu marido é que foi sorteado. Na época não era meu marido ainda.
Ele que ganhou esse aqui. Nós ganhamos também conjunto aparelho de jantar, ganhamos faqueiros e outros brindes mais. A partir deste ano, dessa sobra de brindes, a empresa passou a liberar alguns brindes que os fornecedores traziam, amostras, algumas amostras, e aquelas amostras ou brindes que eram melhores, né, nós guardávamos para sortear no final de ano na confraternização. E as amostras, nós começamos a fazer bazar. Por quê? As amostras, o que era produto cadastrado, só que aí já não era amostra, né? Era, como é que eu vou dizer? No caso, feijão. O dono da empresa, ele compra feijão até hoje. E toda semana o vendedor traz 1 quilo de feijão para ele, dos feijões que serão vendidos, para ele analisar a qualidade do feijão, a claridade do feijão. E aquele feijão fica ali na mesa dele. Então esse feijão, a empresa já trabalha, ele é cadastrado. O que nós fazemos? Ajustamos o estoque na loja mais próxima do produto e o produto vai para a área de venda, que é um produto novo, perfeito. Ele veio como amostra, mas é um produto de venda. Então é assim que a gente trata, é assim que ainda é tratado até hoje no caso do feijão. E quando vinha algum produto que já era cadastrado, nós fazíamos a mesma coisa. Dávamos entrada, ajustávamos o estoque do produto e colocávamos na área de venda. As amostras de produtos novos, daqueles fornecedores que querem introduzir os produtos, as amostras ficavam, nós guardávamos em um local e quando já tinha um certo volume que já estava atrapalhando, nós avisávamos todos os setores do escritório que teria bazar. Colocávamos um preço simbólico no produto e o pessoal ia, cada um escolhia o que queria e comprava, a gente marcava no caderninho. No pagamento, os funcionários que tinham comprado no bazar iam lá e pagavam o valor que tinham comprado. Geralmente quem guardava esse dinheiro, quem fazia essa cobrança era eu. E o que nós fazíamos com esse dinheiro? Usávamos em benefício do escritório, economizávamos com compra de insumo. Quando precisava comprar alguma coisa de insumo, alguma coisa urgente, copo descartável que de repente acabou, para café ou água dos fornecedores ou nossos mesmo, a gente usava desse dinheiro do bazar para comprar para uma emergência. Então sempre tinha uma caixinha, um dinheirinho guardadinho lá, feito através do bazar. Então vejam bem, eu passei para vocês exemplo de duas empresas. Uma empresa que não autorizava receber brindes e uma empresa que autorizava receber brindes. E que nada é para sempre. Você vê, a empresa que não autorizava receber brindes, da forma com que foi passado para eles com relação ao brinde, eles passaram a liberar alguns brindes. Não liberaram como a outra liberava, mas passaram a receber e de forma que todos eram beneficiados. Todos tinham oportunidade ou de ganhar o brinde através de sorteio no final do ano, ou de ganhar o brinde, as amostras, através de compra no valor simbólico do bazar. E olha que nunca sobrava nada do bazar, viu, gente? O pessoal economizava com produto de limpeza na sua compra do mês, porque já tinham comprado no bazar. Então, tem benefício. Você, usando de ética, você usando de critérios para dar finalidade a esses produtos que são brindes, você gera benefício a muitas pessoas. Tá bom? Esse é o exemplo que eu gostaria de dar para vocês com relação aos brindes, tá? Tem um ditado do Oriente que diz o seguinte:
Isso com relação àqueles vendedores, àqueles fornecedores desonestos. Quando a árvore cai, os macacos se dispersam e saem em busca de outra que esteja em pé, porque aquela não tem mais serventia. Os bajuladores de hoje irão abandoná-lo imediatamente assim que não conseguirem mais enxergar o crachá funcional pendurado no seu peito. Esse é um ditado do Oriente, mas que diz respeito a isso, a ética entre compras e vendas, entre o profissional de vendas e o profissional de compras. O alerta ao profissional de compras com relação ao profissional de vendas que é desonesto. Com relação à escolha, já vimos que nós temos oportunidade de escolhas. Então, para essas escolhas entre os princípios e a conveniência, aquilo que é fácil, faça-se as seguintes perguntas, como aquelas 3 peneiras de Sócrates. Acredito que muitos de vocês devam conhecer. Mas façam-se essas 3 perguntas. É legal? O exemplo do é legal. O jogo de bicho é um jogo que não é legal. Ele é sempre feito de maneira escusa, é sempre uma salinha em algum lugar, escondidinho, em algum estabelecimento, é feito por papelzinho e não é reconhecido como um jogo legal. Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer quando você precisa escolher entre os seus princípios e a conveniência, aquilo que vem fácil demais. Se é legal. A outra pergunta: se vier a público, vai me constranger ou constranger alguém da minha família? Ou seja, vai me envergonhar ou vai envergonhar alguém da minha família? Está beneficiando a empresa no todo ou a mim somente e prejudicando terceiros? Então, faça-se essas 3 perguntas quando você estiver na dúvida, quando você estiver entre essas escolhas. Certo? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que diz o seguinte: a reputação indica que você deve conduzir sua vida, ser e agir de acordo com seus princípios, crenças e valores. Tudo isso define o seu posicionamento. Mas tão importante quanto ser e agir é parecer, é demonstrar. E isso também serve para definir competência. Os outros devem acreditar que você é bom no que faz. Exemplo dentro do ambiente de trabalho. Fulano bate pra caramba, mas é justo. Isso eu ouvi de vários vendedores, tá, gente? Nossa, como a Vânia pega pesado, ela bate pra caramba, mas ela é justa com a gente. Fulano é exigente, mas é de confiança. E tem aquela situação quando você tem subordinados. Meu chefe pega no meu pé, mas ele sabe ouvir e ele briga por nós. Ele briga por mim. Essas são situações que definem a sua reputação. Tanto com pessoas externas quanto com pessoas internas, aquelas que você lida. O que você leva anos para conquistar pode ser perdido em fração de segundos, que é o caso da reputação do trecho que eu li agora há pouco. Basta um erro, uma escolha errada e a gente coloca tudo a perder. Por isso você tem que ficar em alerta, que você use de discernimento para definir as suas escolhas. E se você age de acordo com os seus valores, não precisa fazer esforço para manter a sua reputação, porque você estará sempre agindo de acordo com a sua natureza.
Uma vez que você tem princípios e valores e os segue, então nenhum esforço é necessário. Todos nós temos no fundo do nosso eu algo de que nos envergonhemos. Ou algo, ou alguém para quem nós temos muito sentimento e que a opinião dessa pessoa conte muito. Seja o pai, seja a mãe, seja uma pessoa muito próxima que foi um exemplo na vida para você. Então, nós temos uma pessoa ali a quem nós teríamos vergonha de contar algo que nós fizemos de errado. Se vocês, como eu, provavelmente entre vocês tem alguém como eu aqui, que gosta de um filme. Vocês já viram aqueles filmes de bandido, de mocinho, de chefão da máfia, cartel, que eles respeitam a mãe, ou que eles respeitam o pai, ou que eles respeitam o filho, a filha. Por mais coisa errada que eles façam, eles têm vergonha de falar isso abertamente para determinada pessoa, de serem reprovados por essa pessoa, né? Dessa pessoa não aprovar a atitude que eles fizeram. Então, quando você estiver em dúvida se o que está prestes a fazer é correto ou não, lembre-se da frase do filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. Tudo que você não puder contar que fez, não faça. Isso quer dizer que é porque você tem uma dessas pessoas que não aprovaria aquilo que você está prestes a fazer. Então pense antes. Tudo que você não puder contar como fez ou o que fez, não faça. Tem uma outra expressão também ética, agora da Bíblia. Coríntios, versículo 6, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre e tenho liberdade de escolha. Mas não devo fazer qualquer coisa. Que nem tudo que eu queira ou posso fazer, eu deva fazer. O que torna imundo a minha história, o que mancha a minha trajetória, aquilo que agride a minha comunidade, envergonha a mim mesmo e entristece a minha mãe, eu não devo fazer. Vejam que coisas interessantes, né? Até a Bíblia fala de ética. Então aqui eu tenho um resumo de ética para vocês. Vamos amenizar um pouco a coisa, né? Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo e posso. Essas são as três questões. E quais são os princípios? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Bom, este é um vídeo reflexivo sobre ética que eu trouxe para vocês e eu espero que de fato eu tenha conseguido passar
o real sentido da ética no nosso nicho, no nosso meio, entre comprador, entre profissional de compras e o profissional de vendas. Como eu disse para vocês, tem muitas pessoas desonestas nesse mundo, dos dois lados da mesa, não é só de um. Então, para você que está começando agora, tem as dicas para vocês entenderem como funciona, como os profissionais chegam em você, que você tem escolhas, que você tem como colocar na balança essas escolhas, né, entre escolher o que é lícito e o que é ilícito, entre o que você deve e o que você não deve fazer. Cabe a você tomar a sua decisão, mas esteja pronto a responder pelas decisões que você tomou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você passou por alguma situação dessa, se você passou por algum perrengue como esse, deixe seu comentário, compartilhe com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber novos conteúdos, para ser avisado de novos conteúdos, tá bom? Hoje eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!